Se você se ofendeu com o meu deboche, com a minha ironia, eu quero dizer para você que não foi de maldade. Espero que aceitem meus pedidos de desculpa, caso eu tenha ofendido vocês. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje o vídeo não tem entradinha, não tem chamada, né? Porque hoje eu queria conversar um pouco com vocês, né? Consultei meus amigos diante de muita coisa que aconteceu. Não vou dizer para vocês que não fiquei preocupado com certas situações, né? Preocupado com as pessoas que vieram no meu canal me criticar e falar tantas coisas que eu não... Meu Deus do céu, né? E comecei a refletir mesmo, né? Pessoas que falaram que eu passei dos limites, né? Com o pastor Samuel Ramos, né? E eu fui assistir novamente os vídeos, né? E muitos amigos meus assistiram o vídeo. E eu perguntei, gente, eu passei dos limites? Amigos, eu devo uma retratação, eu quebrei, né, o decoro pastoral nas minhas afirmações, né? Então, diante de tudo isso, diante dos conselhos dos meus amigos, né, eu resolvi gravar esse vídeo aqui. Tá? Eu sei que esse vídeo aqui provavelmente não vai ter tanta visualização, porque as pessoas que assistem são as pessoas que gostam do meu trabalho, me conhecem, né? E por essas pessoas é que estou aqui, para dar mais um motivo de satisfação. Eu pensei que esse assunto teria acabado, né, no último vídeo, mas não acabou. Inclusive, eu já gravei, né, hoje é a minha folga de trabalho, eu já gravei um outro vídeo, né, explicando o porquê não pode ser 7 papas. Né? Eu dou algumas razões lá. É um vídeo muito interessante, com muito conteúdo, ok? Mas vai ser lançado durante a semana, ok? Muito bem, então me motivou esse final de semana reflexões sobre a questão de deboche, ironia, né? E aquilo que eu já falei no vídeo passado. Eu percebi que as pessoas não assistiram até o fim, né? E eles vêm aqui e comentam. E alguns falavam assim, pastor, não precisa responder, não precisa falar isso, né? Mas eu quero, entendo que eu preciso para eu falar o que está aqui dentro. Né? Muito bem, eu anotei algumas coisas aqui para que a gente possa, de maneira sistemática, eu conversar com vocês alguns pontos que me incomodaram e que eu acho relevante a gente conversar, ok? Deixa eu colocar na tela. Aqui, ó, tá na tela, já está aqui facinho para a gente conversar, né? Deixa eu colocar eu um pouquinho para cá. Então eu quero começar com esse texto que diz o seguinte, né? Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, né? Nem a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então eu quero deixar muito claro, né? Que a minha luta aqui não é contra a pessoa do pastor. Né? As pessoas que gostam dele, que acabam se doendo, né? Eu entendo, né? Criticar as pessoas que a gente gosta não é fácil, não é fácil. E eu, de maneira alguma aqui, eu ataquei a pessoa. Falei algumas coisas fortes, né? Sobre a teimosia dele, né? Isso todo mundo sabe, a teimosia. Com relação à humildade, né? Porque houve aí um pedido de perdão, de desculpa no caso, né? E eu analisei com vocês no vídeo passado essa questão da desculpa dele. E eu percebi que não foi uma desculpa, né? Não foi uma desculpa. Houve uma retratação, né? Que ele errou sobre a questão do 8º rei ser Satanás personificado, mas ele reiterou, de que as 7 cabeças daquele animal, diz Apocalipse 17, são 7 papas. Né? E isso me preocupa porque não vejo um caminho seguro no que ele está fazendo. E isso já vem sendo avisado faz muito tempo. Né? Mas diante disso, da minha opinião e posição, né, é interessante que a igreja adventista no sul do Brasil, né, a divisão sul-americana não vê com bons olhos ele pregar aqui nessa região, né? Por causa dessas ideias dele com relação ao historicismo, né? Sobre a interpretação profética. Né? E no próximo vídeo que eu lançar, eu vou explicar essa questão, aonde ele está ferindo claramente para vocês. Né? Então, diante de tudo isso, eu separei alguns pontos importantes para conversar com você. Tá bom? Então fica comigo aí rapidinho. Aí. Muito bem, pontos importantes sobre meus últimos vídeos. Vamos lá. Apaguei a reação a um comentário. Por quê?
No vídeo passado, eu peguei 2 comentários para reagir, né? No caso de uma irmã, né? Que eu descobri que é uma senhora, né? Muito respeitável. Ela conseguiu meu número de telefone, entrou em contato comigo, conversou comigo, me pediu perdão, né? Não foi a intenção dela me atacar, enfim, foi uma conversa boa e sadia, né? E assim como ela não me conhece, eu também não a conheci, e no vídeo eu falei essa cidadã, né, referindo-se à pessoa dela, né? Ela se ofendeu quando eu falei essa cidadã, né, porque eu não conhecia ela e acabei falando isso, né? Então ela não gostou disso que eu falei. Sobre que talvez ela tenha apagado, né, o comentário. Eu também não achei esse comentário, não fui eu que apaguei, né? Então eu sugeri no vídeo que ela tivesse apagado o comentário. Realmente eu não achei, né? Então ela também falou, pastor, eu não apaguei o vídeo, né? Então o senhor está me dizendo que eu apaguei. Outra coisa, que ela é seguidora do pastor Samuel, né? E ela não é seguidora, ela também discorda dessas interpretações proféticas do Samuel, né? O caso é que ela diz que eu estou linchando o pastor Samuel publicamente, né? E aí levantou algumas questões, né? Então por que eu não faço de fulano, de ciclano e assim por diante, né? Mas o fato, gente, que ela me procurou, me pediu perdão, se retratou pelas palavras fortes que ela usou contra mim em diversos comentários e me deu autorização para apagar esses comentários, né? Pediu para que eu mandasse o áudio para o pastor Eleazar, para o pastor Michel, para o pastor Sérgio, né? Ela se retratando e pedindo perdão para eles. E, gente, assim eu fiz, né? Assim eu fiz, ouvi ela, também pedi perdão para ela, né? Por ela ter se ofendido quando eu referi a pessoa dela. Então, por isso, resolvi tirar o comentário do ar. A parte do vídeo, vocês vão ver que diminuíram o tempo lá, né? Então, eu tirei esse pedaço que eu falo, reajo ao comentário dessa nossa irmã, ok? Então, para vocês entenderem o que aconteceu. Por ela ter entrado em contato comigo, pediu perdão, pedi perdão para ela também. Então, para que ficar aquele pedaço no ar, né? Então, eu tirei. Mas permanece lá o meu comentário, a minha análise sobre o pedido de desculpas do pastor Samuel. Alguns falaram assim, se você nem sabe se é oficial, por que então postou? E é oficial mesmo, é dele mesmo aquele pedido de desculpas, né? Então tá aí explicado o motivo por que tirei aquele trecho do vídeo, beleza? Outro ponto importante aqui, ó. Chamei todos os seguidores de ramistas. O que quer dizer com isto? É um termo pejorativo mesmo, né? Ramistas. Não chamei todos os seguidores de Samuel Ramos de ramista, né? Entre os bastidores, os corredores, né? Existe esse nome, né? De pessoas. Quem são esses, né? São pessoas que cegamente seguem alguém, no caso Samuel Ramos, né? E não importa se a pessoa está errando, o que ela está fazendo, eles vão defender até o último ponto. Isso acontece em vários aspectos do mundo, né? Das áreas, né? Tanto da política como time de futebol, eu usei essa expressão em alguns momentos, né? Então, assim, eu não falei que todos os seguidores de Samuel Ramos são ramistas, e eu acredito que o pastor Samuel também não gostaria que acontecesse isso, né? Porque eu entendo que nós pastores, ou nós seguidores de Cristo, temos que ter o pensamento de João Batista, né? Importa que ele cresça e que eu diminua, né? Então, assim, para deixar claro, é um termo pejorativo? É um termo pejorativo. Pastor, você vai continuar usando esse termo? Não vou mais, né? Porque a verdade ela tem que ser defendida de maneira coerente. E se isso está causando um ruído nas minhas explicações, né, na minha conversa, não vou usar mais. Reconheço, peço perdão para quem se ofendeu com esse termo aí, não usarei mais. Pastor, você vai apagar isso lá do vídeo passado? Não vou apagar, porque aqui está um esclarecimento. Pretendo não usar mais esse termo pejorativo, né? Apesar de qualificar bem as pessoas que se comportam desta maneira. Beleza? Então, essa é uma razão, ok? O que mais? Não fale mal do ungido de Deus, né? Então eu, pastor Adriano, estou falando mal do ungido de Deus. Lembrando, gente, que esse negócio de ungido, né? Isso é uma questão do Antigo Testamento, que o profeta ungiu o rei, né? O profeta também era ungido. Enfim, nós não temos mais esse tipo de coisa, né? Esse negócio de ungido de Deus, né? Temos o pastor que é ordenado ao ministério. Eu fui ordenado ao ministério, o pastor Samuel também foi ordenado ao ministério.
Então vejam só, olha a incoerência. Então eu não posso falar mal do ordenado de Deus, mas vocês podem vir, né, e falar mal de mim, que também sou ordenado, né, ao ministério. Então tem uma incoerência aqui. A primeira incoerência é que eu não falei mal dele. Eu falei das ideias dele. Em muitos momentos, em vários momentos, vocês podem ver eu dizendo sobre a experiência dele, né, o trabalho dele. Eu falei várias vezes sobre isso, né, sobre a intenção dele. Então, assim, eu não estou aqui ignorando a experiência dele com Deus, a sinceridade dele com Deus. Eu deixo bem claro que quando ele fala sobre interpretação profética, ele difere muito do que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o que o movimento adventista acredita. E eu digo, e falei, né, e reitero, que isso é um desserviço para o movimento. É isso. Tá bom? Então não estou falando mal da pessoa. As ideias que ele alimenta, que ele não abandona, isso faz mal ao movimento. Tá? É isso aqui. Beleza? Não estou dizendo que ele é maldoso, não estou dizendo que ele tem intenção maligna, não é isso. Mas eu não concordo com a interpretação profética dele e entendo que até a igreja não concorda, por isso que ele nem pode pregar aqui na divisão sul-americana. Né? Então pense com carinho no que eu estou falando. Né? Muito bem. E outra, se ele se sentiu ofendido, ele pode me procurar no particular, né? Como eu fiz o desafio. A própria irmã me procurou no particular, conversou comigo, né? E eu fui lá e tirei o vídeo. Mas será que isso vai acontecer? Tá bom? Continuando. Vai pregar o evangelho. Eu vi muitos falando assim, aí, fica aí gravando um videozinho, vai pregar o evangelho, né? Então, entenda uma coisa. Eu tenho um distrito pastoral, sou pago para ser pastor distrital e assim eu faço, né? Cumpro com meus deveres como pastor. Hoje, por exemplo, é segunda-feira e agora poderia estar descansando, mas eu gosto de fazer isso. Eu gosto de gravar vídeo. Tem pastores que gostam de jogar futebol, tem pastores que gostam de pescar na folga, tem pastores que gostam, enfim, de fazer várias coisas, andar de bicicleta, correr, enfim. Eu gosto de estudar e gravar vídeos, é o meu hobby. Tá? Então, assim, o meu trabalho eu cumpro, tá? Graças a Deus, eu honro o meu salário que ganho, né? E agora dizer que eu não estou pregando o evangelho é muito pequeno esse argumento, né? Porque pregação do evangelho não é só pregar para quem não conhece o evangelho, mas também é fortalecer a fé de quem conhece e também ensinar, educar, exortar o rebanho contra ideias equivocadas também é pregação do evangelho. Tá? Então, uma pessoa que disse isso, algumas pessoas que disseram isso, não fazem ideia do que estão falando. Tá? Continuando. Você só persegue o pastor X, né? Pastor X. Porque também não fala de tal pessoa. É aquela acusação, né? Ela se ofende com aquilo que eu falei da pessoa que ele gosta, então ele fala assim, então peraí, você está usando de 2 pesos, 2 medidas, por que você não fala mal de fulano e tal? Porque eu, Adriano, decidi contrariar essas questões de interpretações proféticas que o pastor Samuel falou. Eu não decidi falar de fulano, de Bertano e assim por diante. Entende? Não tenho. E quando tiver vontade, eu vou fazer. Tá? Não é porque eu falei de uma situação, de uma pessoa, sou obrigado a falar de todo mundo. Então, é incrível isso, né? É um argumento muito fraco. Tá certo? É o meu canal. Eu falo aquilo que tenho desejo de falar. Beleza? Muito bem. Outro. Você errou feio, é mentiroso. Esse tinha bastante comentário assim. Ele mora no Brasil. Meu Deus, eu tenho que ter uma bola de cristal e informantes para saber onde ele mora. Porque isso é um argumento, nossa, muito... Você errou muito, né? Você disse que ele mora nos Estados Unidos, mas ele mora no Brasil. Tá vendo? Com você não está a verdade. Eu estou sendo irônico aqui, né? E as pessoas não gostaram da minha ironia, né? Vou falar um pouco sobre isso, né? Gente, me perdoe, pastor Samuel Ramos, por ter dito que o senhor mora nos Estados Unidos, né? Pelo que eu sei, você vê que interessante, né? Como eu sei muito da vida dele, né? Eu sei mais das questões, das interpretações proféticas que ele prega do que a vida particular, porque não me interessa a vida particular dele, né? O que me interessa é que ele é uma pessoa pública, e sendo uma pessoa pública adventista, com a influência que tem, e falando o que está falando, isso me preocupa. Agora, se o pastor mora nos Estados Unidos, no Canadá, na China, isso é problema dele, né?
Então, um argumento muito frágil. O que mais? A igreja está dividida, né? Pastor atacando do pastor. Né? É bobeira isso. Como assim eu estou atacando ele? Estou atacando ele. Se ele se sente incomodado, né? Ele que defenda, ele que se levante e fala assim, não estou errado, a interpretação profética está correta, né? Mas não acontece isso. Né? Eu não estou atacando ele. Né? É coisa tão pequena, né? Levar para o lado pessoal. Né? São as ideias. Já falei várias vezes, eu não estou atacando a pessoa dele. Né? A pessoa dele deveria pôr a mão na consciência e falar, poxa, do que eu estou fazendo, né? Que é essa interpretação? Porque eu estou insistindo nisso, né? Mas dificilmente isso vai acontecer, né? Muito bem. Isso não é doutrina. Cada um pensa do jeito que quiser. Várias pessoas escreveram isso, né? A igreja não tem uma interpretação definida. Aqui tem erros tremendos, né? Realmente não é uma doutrina. A interpretação profética de Apocalipse 17 não é uma doutrina. Porém, todavia, entretanto, a maneira como nós interpretamos a Bíblia e as profecias, elas podem desencadear alguns problemas. Né? Então vamos lá. Problemas que geram com a interpretação equivocada dos 7 papas, em especial. Frustração. Frustração, quantas pessoas ficaram frustradas, desapontadas, né? Pessoas que estão assim meio perdidas, que me procuraram, né? São efeitos colaterais de uma interpretação equivocada, né? Pessoas que colocam sua esperança no evento e não no Senhor do evento, né? Pessoas que vão de alguma maneira se apegar mais ao interpretador, né, posso assim dizer, o intérprete da profecia do que o enredo profético, né? Estão mais preocupados com o líder, o que o líder está dizendo, né? Então existe um problema sério, seríssimo, de você interpretar de maneira equivocada as profecias, né? E gente, cá entre nós, isso é sabido de muitos, né? Coisas estranhas, né, que é pregado, né, por esse pastor, né, pelo pastor Samuel, esse já vão falar, aí está debochando dele, não é isso. Estou tentando evitar de falar o nome dele para que não seja algo tão pessoal, né, porque senão o pessoal vai ficar chateado novamente com isso. Né? Então ele fala sobre Triângulo das Bermudas, né, que os pecados vão para lá. Já vi questões da vacina, quando ele falou da época lá da Covid, coisas das vacinas. Illuminatis e tantas outras coisas, gente. Isso não é adventismo. Meu Deus do céu, isso não é adventismo 7º dia. Isso é munição para as pessoas pegarem e ficar criando teorias da conspiração. Né? Essa teoria do 7 Papa é uma teoria da conspiração, que todo mundo agora fica olhando para o Papa e o Francis, né, como se fosse o próprio demônio. Nossa luta não é contra a carne. Nossa luta não é contra a carne, né? Mas isso aponta para pessoas, é perigoso demais. Tá? Realmente, não é uma doutrina. A igreja não tem uma interpretação definida. É verdade, não tem. Porém, as opções que a igreja oferece em todos os nossos comentários, nossos livros, em nenhuma delas, posso estar equivocado, vocês me apresentam, né? Algum material oficial da nossa igreja não tem essa opção dos 7 papas. Não tem, porque isso não é da plataforma historicista. Isso é um futurismo especulativo. Entende? Então, assim, a igreja não tem uma interpretação fechada sobre o assunto. Ela não tem. Porém, as que ela oferece não tem essa dos 7 papas. Então, cuidado com essas falácias, né? O que mais? Eu vi isso aqui, ó. Eu tenho nojo desse pastor. Ele não deveria ter credencial. A pessoa tem nojo de mim por discordar do pastor querido dele. Então é assim. O que é preocupante para mim é o seguinte. Se vocês, né, esse termo aqui em cima, né, que eu falei para vocês que não ia usar mais, né? Se vocês defendem pessoas, mesmo sabendo que as ideias estão erradas, é um perigo tremendo. Vamos supor que surge um pastor carismático e agora ele começa a mudar de ideias, como no passado houve muito isso, né? E de repente ele sugere doutrinas. Aqui nós não temos doutrina, e realmente o pastor Samuel está com as doutrinas, está tudo certinho, beleza. Mas isso é um passo para que ideias equivocadas e possa levar o rebanho de Deus para o outro lado.
Essa é a preocupação da igreja, né? E a minha preocupação como pastor. Porque eu estou no ministério já há alguns anos e sempre, é uma palavra forte que estou usando agora, sempre houveram irmãos, ovelhas, que beberam nas fontes das interpretações de Samuel Ramos, que eram ligados ou a um lado extremista, perfeccionista, de teoria das conspirações, e pregavam algumas coisas. Eu sempre tive isso, e converso com vários pastores amigos meus, que têm no seu rebanho pessoas que bebem dessa fonte, que criam problemas. Então, quando vocês viram eu meio exaltado ali e tal, é porque existe um contexto, né? Eu não tirei do nada, eu vou atacar o pastor Samuel, eu vou atacar, eu vou ofender ele, né? Existe um contexto, existe uma história, né? Muito bem, o que mais? Então, prove o erro dele. Muitos colocaram isso, né? E é estranho, né? Porque o meu canal tem várias palestras, vários estudos, né, sobre esse tema, explicando tintim por tintim, né? Tintim por tintim, sobre por que está errado, né? Que a igreja não defende essa ideia, né? Então, o próximo vídeo que eu já gravei, eu vou lançar durante a semana, e eu vou dar algumas razões bem objetivas do porquê a igreja não crê nisso, tá? E para finalizar, acho que a parte mais crucial e importante aí do vídeo é essa daqui, ó. Você é debochado, sarcástico e irônico. Um pastor, né, no caso um cristão, não deve fazer isso. É verdade. Um pastor, um cristão, não deve fazer isso. Só que olha que interessante, né? Quando você fala de deboche, ironia, sarcasmo, né? Isso me levou a pensar e fazer algumas reflexões, né? Eu estou sendo sarcástico e debochado com as imperfeições da pessoa ou os argumentos equivocados e infantis das pessoas? Aqui está o ponto. Não estou negando a inteligência, a experiência das pessoas, principalmente nesse tema. Eu estou debochando, sendo irônico e sarcástico com um argumento que não faz sentido. Esse tipo de ferramenta, ela é uma ferramenta no uso do debate. É a maneira de chamar a atenção para o ridículo do argumento. Entende isso? Eu não estou chamando a pessoa de ridícula, eu estou dizendo que o argumento, a interpretação, ela é ridícula. E para que as pessoas entendam isso, eu uso de deboche, de sarcástico e irônico. Pastor, você não pode fazer isso. Você é um cristão, você é um pastor, não pode usar essas ferramentas. Então, quando você vai na Bíblia, você vê Elias usando de ironia, né? O contexto ali, para mostrar a inutilidade dos falsos deuses diante do verdadeiro. Então ele usa de ironia para mostrar o ridículo do que as pessoas estavam fazendo. Então ele é pecador, miserável, né? Não tem perdão pela ironia que ele fez, né? O que mais? Em Isaías também, ele ironiza o absurdo de fabricar um deus com o mesmo material que se usa para cozinhar. Olha, não pode. Ó, Isaías errou. Ele estou sendo irônico de novo. Gente, é da minha natureza chamar a atenção para o ridículo do argumento. Isso não é maldade, eu não estou sendo maldoso com a pessoa. Quem me conhece, os meus seguidores de muito tempo, sabe que é uma maneira de eu chamar a atenção para o ridículo. Que mais? Daniel 3, você lê a história, a literatura, né? O gênero literário do capítulo 3, aquela repetição, quando tocar o instrumento tal, repete várias vezes, aquilo é um tom de ironia, porque olha só, não importa quantas vezes for pedido ou tocado qualquer instrumento, não vamos obedecer. Então o texto literário está sendo irônico, está debochando pelas ordens desnecessárias, porque eles não vão se ajoelhar. Entende? Quem mais? Micaías fala com ironia, porque sabia que o rei queria ouvir profecias agradáveis. Dá uma olhada lá nesse texto. É muito interessante a ironia dele, porque era ridículo. Quem mais? Jesus usa de ironia. Nossa, Jesus, olha que pecado, que blasfema você está falando, pastor. Não. Olha só, nesse texto aqui em particular, ele usa de ironia para destacar a hipocrisia dos fariseus em suas tradições humanas. Ele fala para Nicodemos, eu tenho tanta coisa, você é mestre em Israel,
E você não está entendendo as coisas mais simples? Como que eu vou falar das coisas eternas? Então, assim, a ironia é para chamar a atenção do ridículo, né? Do ridículo. O que mais? Olha Paulo, né? Paulo, esses dois textos interessantes, né? Paulo está sendo sarcástico, né? Para confrontar o orgulho e a falsa superioridade de alguns em Corinto, né? Chamando até os apóstolos de superapóstolos. Isso é o quê? Então eu pequei, eu tenho um pecado assim imperdoável. Não, pastor, você não pode fazer um negócio desse, né? A pessoa que errou por anos pregando algo que a igreja não apoia, ele faz um pedido de perdão, né, de desculpa, daquele tamanhozinho ali, e está tudo certo. Não, agora você, pastor, tem que reconhecer. Ele fez o pedido de perdão. Estou sendo irônico de novo, né? Porque é a minha maneira de expressar o ridículo do que eu estou sendo acusado, né? Então, eu que usei de deboche para mostrar o quanto é ridículo essa interpretação e quanto é ridículo são os argumentos, eu sou o maior pecador, e ele que fez um pedido de desculpa no grupo do WhatsApp, não, ele está perdoado, né, não houve consequência, né, foi uma coisa tão simples, é um homem de Deus, ele pediu, vamos reconhecer, né, vamos usar pela graça, ok, quem perdoa é Deus, a gente perdoa ele, mas por que não reconhecer? Porque não vê que esse negócio de papas na profecia não tem nada a ver, isso causa transtorno, causa conflito, né, no próprio movimento, né? Então, repetindo, porque nossa luta não é contra a carne ou sangue, né, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebrosos, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, né? Não é contra o pastor Samuel Ramos, são as ideias e as consequências que são prejudiciais, né? Tá bom? E termino aqui. Termino dizendo o seguinte: se você se ofendeu com o meu deboche, com a minha ironia, eu quero dizer para você que não foi de maldade. Foi para chamar a atenção do ridículo do argumento que se levantou. Tá? E na internet, para quem não sabe, a gente usa algumas ferramentas para poder chamar a atenção das pessoas. Quer seja pela capa do vídeo, né? Você clicou aqui porque te chamou a atenção a capa do vídeo. Porque se eu colocasse uma capa simplesinha, as pessoas não viriam. E tem muitas pessoas, né, que não assistem o vídeo e olham a capa e vão lá e detonam eu nos comentários. Aí as pessoas que não assistiram chegam no vídeo e vê aquele monte de comentário que não tem nada a ver com o assunto e fazem a conclusão. Tá vendo? O pastor Adriano é debochado, o pastor Adriano é irônico, olha como ele está atacando o homem de Deus, né? E não assistem um vídeo. E aí minha imagem fica distorcida por uma coisa que não é verdadeira, né? Então você que está assistindo até o final, que entendeu, me ajude de alguma maneira a explicar essa situação. Tá? É um pedido que eu faço. Alguns vão fazer, outros não vão, mas você que ficou até aqui, né, já 28 minutos de vídeo, entenda isso. Então, o YouTube, nós precisamos usar algumas ferramentas para chamar a atenção. Tá? Então, às vezes, os títulos chamativos, as capas dos vídeos são chamativos, são instrumentos para chamar a atenção. O deboche meu, a minha ironia, o meu sarcasmo, né, é para mostrar o quão ridículos são as situações. Beleza? Para quem me conhece, sabe meu trabalho, sabe onde eu moro e sabe as intenções do ministério. Sempre foi querer ajudar, defender essa igreja e fazer com que o evangelho prospere. Né? Minha vida como pastor, já batizei várias pessoas, abri igrejas também e tenho feito um bom trabalho aqui na associação onde eu trabalho. Ok? Deus abençoe vocês. Espero que aceitem meus pedidos de desculpa, caso eu tenha ofendido vocês. E vocês que seguem o canal, me ajudem então a compartilhar para as pessoas que se ofenderam com as minhas falas. Deus abençoe a você e a nossa igreja e o nosso povo. Valeu.